Olá, nós somos alunos da Maria Menezes Cristino e hoje nós vamos falar sobre uma invenção muito importante não só para a humanidade, como também para a trigonometria, que foi o teodolito. Nesse vídeo a gente também vai falar sobre a história do teodolito e o seu criador. E também vamos mostrar os materiais que serão necessários para fazer o vaso na sua própria casa. Além de mostrar na teoria e na prática medindo estruturas civis. Agora nós vamos falar sobre a definição de o que é o teodolito e o conceito de operação, entre outros. Teodolito é um instrumento que mensura ângulos verticais e horizontais. Ele também é aplicado em diversos setores, como na navegação de construção civil, na agricultura e até mesmo na meteorologia. Ambos os eixos de um teodolito estão equipados com círculos graduados que podem ser lidos através de lentes de aumento. Venham a descobrir essa tecnologia em 1864. O círculo vertical que se move sobre o eixo horizontal deve estar a 90 graus quando o eixo horizontal é visto. Antes da invenção do teodolito, já foram desenvolvidos outros materiais para a mensura dos ângulos. A civilização egípcia utilizava a groma, que era uma versão original do teodolito, útil na construção das pirâmides, e a civilização romana desenvolveu a dióptra, com a mesma finalidade, sendo descrito nos textos antigos como um sinônimo do teodolito. Porém, no ano de 1571, Leonardo Dias construiu o que seria um teodolito primitivo, do qual chamou de teodolitos. Era um instrumento com círculo dividido e enquadrado, com uma bússola no centro, sem o telescópio. A estrutura de um teodolito é feita a partir do movimento circular de dois eixos, independente, sendo um fixo, outros móveis, eixo duplo. O eixo móvel é fechado pelos parafusos de pressão. No caso de se calcular a área de um local, primeiramente o teodolito posicionado no primeiro ponto de forma que totalmente nivelado com o eixo de gravidade no local que é de 0 graus, do movimento horizontal que esteja direcionado a um ponto de referência no polo mais próximo. Nós já vimos o básico de o que é um teodolito e sua definição. Agora nós vamos ensinar como construir um na sua própria casa com materiais bem simples. Então vem comigo.
Bom, nós já sabemos como se faz um teodolito e quais são os materiais necessários para a construção desse objeto. Agora é hora de calcularmos a altura de qualquer objeto através do teodolito. Primeiro, nós vamos precisar saber a altura do próprio teodolito, que o nosso deu 1,5 metros, ou seja, 1,50. Segundo passo é medir com uma trena a distância entre o local que você deseja saber a altura entre o ponto fixo, que é o teodolito. E então a gente quer saber essa altura em metros. Terceiro passo, é a gente saber o ângulo que se formou no teodolito, mirando para a altura, ou seja, para o topo do objeto, e assim formando o ângulo que a gente deseja, que vai ser a tangente que vai ser aplicado na fórmula para descobrir a altura. Então, aí na foto nós temos a distância entre o local, entre a altura que queremos saber, e o ponto fixo, que é o teodolito. Temos o ângulo que se formou e agora a gente tem que descobrir a altura. Então, vamos lá fazer a resolução para descobrir a altura. Então, aqui nós vamos saber a altura da quadra. É o mesmo resolução do exercício anterior. A gente precisa saber da altura do teodolito, que continua sendo 1,5 metro, que está aqui. O ângulo que se formou aqui no teodolito já foi diferente, que está dando 50 graus. Aqui, ó, 50 graus. E a distância entre a altura da quadra e o ponto fixo, que foi de 19,57 metros. E o ângulo que se formou aqui foi de 50 graus, Então, a gente só basta pegar e aplicar naquela fórmula da tangente. Tangente é igual cateto oposto sobre adjacente, ou seja, a famosa coca, que a gente pode lembrar da coca. E agora basta a gente aplicar na fórmula. Então, basta aplicar na fórmula, Nós temos que a tangente de 50 é igual a x sobre a distância, que é 19,57 igual a 1,19, que é a tangente de 50, que você pode fazer na calculadora ou então procurar no próprio livro, sobre 1. Aí aqui abaixo nós vamos fazer meio por extremos, ou seja, nós só iremos multiplicar o 19,57 vezes 1,19. 19,57 vezes 1,19, isso daqui vai dar igual 23,28. Só que nós não devemos esquecer de somar com a altura do teodolito, que nós vamos fazer novamente 23,28 mais 1,5 metros, isso aqui vai dar igual 24,7 metros. Ou seja, a altura da quadra é de 24,27 metros, ou seja, x é igual a 24,7. Basta nós...
Então agora nós iremos descobrir a altura do poste. Como vocês observam, a gente já tem a distância, nós já temos o ângulo também, e agora é só saber a altura do poste bem fácil, como na resolução anterior. Então vamos lá comigo para poder descobrir a altura desse poste da maneira mais fácil e da forma da tangente, que é cateto oposto sobre adjacente. Então, para a gente calcular a área do poste, a gente precisa saber primeiro a altura do teodolito, que é 1,5 metros, o ângulo que foi formado num triângulo retângulo, que é de 35 graus, e a distância entre o poste e o ponto fixo, que é o teodolito, que a distância é de 19,2 metros. Agora a gente vai aplicar isso num triângulo retângulo para ser mais fácil. Então aqui a gente tem a altura do poste, que é x, que é o que a gente vai querer saber. E também nós temos a distância, que é 19,2 metros. E o ângulo que se formou aqui no teodolito, que foi de 35 graus. Tendo essas informações, a gente vai usar a fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Fazendo isso, é só calcular. Então, basta a gente aplicar na fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, como eu já havia falado. Agora, só basta pegar a tangente de 35, que se você fizer na calculadora vai dar 0,70, ou pode usar no livro de matemática mesmo que tem. E basta nós passar isso para a fórmula, que vai ficar tangente de 35 é igual a x sobre a distância entre o poste e o ponto fixo, que é de 19,2 metros, 19,2, igual a tangente de 35, que é 0,70, sobre 1. Aí basta que nós fazermos o meio por extremos, ou seja, a famosa regra de 3. Aí a gente vai multiplicar apenas o 19,2 vezes 0,70. Aqui nós vamos obter o resultado de 13,14. Só que nós não devemos esquecer de somar com a altura do teodolito, que é 1,5, ou seja, 3,14 mais 1,5. Aqui nós iremos obter um resultado de 14,94. Ou seja, a altura do poste é 14,94, aproximadamente 15 metros. Ou seja, resumindo isso daqui, basta multiplicar a distância entre o poste e o ponto fixo, que é 19,2, vezes a tangente de 35, que é 0,70. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver gostado, deixe seu like e se inscreva no canal.